Olá, queridos irmãos. Quarta-feira, dia de estarmos com você. O ID está começando. Prazer imenso estarmos novamente na sua casa. Tudo bem, Padre Miguel? Bem, graças a Deus, sempre uma graça, né? Estarmos aqui participando do programa. Muito bom, Marcinha. Que bom que tu estás conosco. Não, eu também glorifico a Deus de estar com vocês, de estar aqui para escutar o irmão, o sacerdote, estar com os telespectadores. Uma bênção. Toda a nossa equipe, né? Tem toda uma equipe atrás. Exatamente. Né? Então vamos começar o nosso programa pedindo ao Júnior, então, que faça a abertura com a nossa música tema. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Depois dessa primeira música, como fazemos em todos os nossos programas, vamos pedir então que o Espírito Santo desça agora sobre nós, sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, como sempre fazemos aqui no programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, né, Padre? Hoje nós vamos dar continuidade para fecharmos, né, esse nosso tema da criação da igreja, desenvolvimento da igreja, né? E a igreja nos nossos dias. Vamos dar um pouco ênfase, né, na Eucaristia, né? Sim. Falar com o nosso telespectador sobre a importância de Jesus eucarístico com a nossa vida, né, Padre? Sim. Bom, nós falávamos, né, numa caminhada, né? Você vem acompanhando, você está acompanhando os nossos programas, é uma caminhada desde lá do início, né? Falando que jamais podemos separar, né? Jesus da igreja e
toda a missão da igreja e os meios que Jesus nos dá como caminho para que a gente possa realizar aquilo que Ele nos pede, sabendo que isso é um caminho, e já refletimos várias vezes, e bem expresso ali em João 15, na parábola da videira verdadeira, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, a gente tem essa clareza. Então, aquilo que Deus dispôs para nós como caminho é aquilo que nós necessitamos. A gente não pode dizer, não necessito de tal coisa, daquilo que Deus dispôs para nós. Né? Eu não preciso da palavra de Deus. Eu não preciso rezar. Né? Eu não preciso do sacramento. Né? Eu tenho uma fé tão forte que eu não preciso do sacramento. Eu não preciso me confessar. Isso. Isso aí. Então, ou até você vai não, me confesso direto para Deus, né? Acho que é maravilha. Não sei quem te disse isso, né? Mas Jesus não foi, né? Jesus mandou, né, que se confessasse, deu autoridade aos seus apóstolos para perdoarem pecados. Seria até interessante, né? Para que Jesus ia dar poder de perdoar pecados se a gente pudesse confessar direto para Deus? Exatamente. Não precisaria. Entende? Olha, todos vocês confessem direto para mim, eu vou estar escutando e vou perdoar vocês. E pronto. Teria dito, revelado isso, né? Olha, não precisa. Mas quando ele vem só para os seus apóstolos e diz, recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados, é sinal que precisa, Deus quis um instrumento, Ele quis perdoar os pecados através de alguém. Ele conferiu essa missão, nesse caso aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos. Então, não tem como a gente começar a inventar a fé. Exato. Então, eu estou dizendo que Jesus dá autoridade a perdoar pecados. Pense você que está em casa. Para que Jesus ia fazer isso se a gente pode confessar direto para Deus? Pense. Então, a gente tem que parar um pouquinho para pensar na revelação. Então, não tem sentido Deus dar autoridade para os homens para perdoar pecados se eu me confesso direto para Deus. Então, Deus estaria fazendo uma coisa desnecessária. Tá? Então, Deus não fala desnecessário. não, pois é, então, é isso que nós queremos frisar. Ou seja, aquilo que Deus deu como caminho, mas é o que nós necessitamos. Jesus, o Evangelho vai falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Enfim, então a gente tem que entender isso, que Jesus é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Se eu for, ontem mesmo, no Evangelho, Jesus já dizia, olha, se eu for, é bom para vocês que eu vá, que eu indo, eu vou enviar junto com o Pai o Espírito Santo e vos levará à plena verdade de tudo aquilo que eu falei, filho. Então, é isso, né? Para a gente começar a ter mais assim, ter uma fé mais na rocha, mais solidificada, mais reta, né? E realmente se apoiar no Cristo verdadeiro. Então, a gente estava falando sobre os sacramentos, falamos sobre isso, são os meios mais eficazes que Deus nos dá para a nossa salvação. Por mais? Por exemplo, imagina você estar às portas da morte, né? Um estado de doença grave, de repente a pessoa está num estado de pecado grave, mortal. Então, um destino provavelmente para ir para o inferno. Aí então, família, você chama o sacerdote, Deus toca o seu coração, você se arrepende. O sacerdote vai até você, você confessa os seus pecados, recebe a indulgência plenária, e depois você ainda recebe a unção dos enfermos e o viático. O que acontece? Você está com o caminho do céu aberto. Tudo aquilo que havia de pecado, claro, pode ser que a gente tenha que passar pelo purgatório, vamos imaginar que a pessoa tenha que passar, mas está salvo para toda a eternidade. Então veja o poder que Deus dá através dos sacramentos. Por exemplo, faz nascer filhos dele, batismo, perdoa todos os pecados, sacramento da reconciliação, né? Perdoa todos os pecados.
Não importa, a pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo, né? Se de fato houve a contrição verdadeira na pessoa, ela realmente se arrependeu e confessou sinceramente seus pecados ao sacerdote, e ela está perdoada. Então veja que autoridade é essa. Então não tem nenhuma autoridade maior, a graça mais eficaz que a gente possa receber, que é através dos sacramentos. Exatamente. E essa coisa que o senhor disse agora, padre, que o senhor disse, talvez a pessoa mesmo assim tenha que passar pelo purgatório, né? É. Eu vejo às vezes as pessoas me perguntarem o seguinte: ora, se o sacerdote me perdoa, né? Se na hora que eu estou, no caso da extrema-unção, por exemplo, ou não, né? Se eu estou em estado de graça, por que eu tenho que ir para o purgatório? Por que existe o purgatório? Né? Aí eu digo para eles o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Quando você comete um crime e é condenado, tudo bem, você pode até cumprir a sua pena, mas é para reparar também aquele erro que você cometeu, né? E a mesma coisa a gente tem que fazer, né? Eu estou perdoado, agora eu preciso fazer a reparação do erro. Exatamente, uma pequena explicação aqui é quando a gente comete um pecado, se é um pecado mortal ou grave, tem duas penas que pairam sobre esse pecado, tá? Que é a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é a pena que nos condena. Tá? Quando você vai sinceramente arrependido e confessa os seus pecados, realmente pode ter sido os piores pecados do mundo, tá? Ao Dimas, né? Então, ali você vai ao sacerdote, realmente faz o teu exame de consciência, confessa, você realmente confessa os seus pecados todos, e está arrependido e recebe a absolvição, cumpre a sua penitência, você está perdoado. Então, essa remissão é uma remissão da pena eterna, se a pessoa está salva. No entanto, como o Paulo falou, isso é a pena temporal, que são as consequências do pecado no tempo. Isso também precisa ser reparado, e isso não é tirado com a confissão. Então, a igreja dá o próprio caminho, nosso caminho de santidade vai aos poucos reparando isso. Vamos supor, a pessoa vai amando de forma meritória, por exemplo, com generosidade, com gestos de amor, e vai correspondendo, e vai rezando, vai fazendo penitência, oferecendo reparações, amando as pessoas. Então, o amor ele vai cobrindo uma multidão de pecados. A pessoa também tem as obras que a igreja coloca, as obras indulgenciáveis, né? Que isso também são meios que a igreja ela aplica o tesouro da igreja, que são o mérito de Cristo, de Virgem Maria e dos santos, e aplica através de obras sobre as consequências, como que apagando essas consequências temporais do pecado. Por exemplo, nós vemos o Jubileu da Esperança, né? Então, tem obras que você pode fazer através então você vai comungar, confessar, visitar no santuário, enfim, tem características, a igreja coloca, que você então pode alcançar justamente essa remissão dessa outra pena, que é a pena temporal. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que realmente ela alcançou, né, totalmente a remissão da pena temporal, né, sem pena eterna, sem pena temporal, ela vai direto para o céu. Tá? É o santo, né? Ele reparou tudo. Agora, se a gente morrer na amizade com Deus, mas ainda precisa reparar, a gente está salvo. Não vai cair mais, né? Está salvo. Mas ainda tem algo que precisa ser reparado, a gente vai passar um tempo no purgatório, mais ou menos. A Santa Teresa d'Ávila, ela conta, né, que uma irmã lá da congregação faleceu e a conversa dela na aparição de Jesus, ela perguntou para Jesus, né, se a irmã estava no purgatório ou se estava no céu. E Jesus, então, explicou que ela estava no céu e o Senhor, daí ela, assim, meio que se surpreendeu, assim, E aí ele disse, ela aproveitou dos tesouros da igreja, das indulgências. E claro, com um coração contrito, porque tem que estar arrependido, né? E aí, Padre Miguel, vou pegar um ganchinho assim, de que a gente já conversou num dos programas,
que eu também acabo escutando, né? Até dos amigos a gente escuta isso. Ah, mas eu posso fazer tal coisa, depois eu vou lá e me confesso, né? Isso é uma tentação, viu, gente, que nós sofremos. Muitas vezes quem mais sofre essa tentação são nós que estamos já na caminhada. Porque quando a gente está na caminhada, a gente não está ali, é mais tentado ainda, né? Muito mais. Muito mais, porque tu é tentado a essa questão de que eu vou lá e vou, né, me confesso, tá tudo bem, quer dizer, tu está brincando com a misericórdia, com a justiça de Deus, e tu não está realmente arrependido, porque uma coisa é tu cair pela fraqueza, né, Padre Miguel, não sei se o senhor pode até me corrigir. Outra coisa é tu cair querendo cair, né? Não, eu vou lá e me confesso e tá tudo certo. Eu sei que é uma manipulação, né? Porque o sacramento ele também tem condições para acontecer, né? Sim. Tá? Então, esse fato, ele tem uma eficácia profunda, mas se eu estou mentindo, né? Você vai lá, senta no confessário e mente, aparentemente parece que você recebeu, né? Mas de fato não recebeu, porque se você inventou coisas, né? Ou representou, ou não confessou, não inventou uma outra coisa. Então, mesma coisa, por exemplo, um homem e uma mulher que já estão casados, né? Vão querer casar, fazer de novo o casamento. Não vai acontecer porque já tem o sacramento, né? Ou já foi batizado, não tem como batizar de novo, né? Então, é certas coisas que a gente tem que entender. Ou tem situações na vida da gente que são impedimentos, né? Que a igreja coloca, né? Que nos impedem de receber tais sacramentos. Por exemplo, um homem que está casado com a sua esposa, vamos for vivendo, ele não pode receber o sacramento da ordem. Na nossa igreja, no rito latino, né? Não pode. Tá? Então, são condições, né, que a igreja, por bem, determinou. Enfim, nem vamos entrar em muitas questões aqui, que abriu muito, mas é isso, né? E não falamos ainda agora, e vamos falar sobre a relação da Eucaristia. Sim. Acho que é importante... Começar efetivamente o tema do nosso programa. É verdade. Porque a gente queria destacar também muito hoje essa relação da Eucaristia com a vida da gente. Porque é um risco, e às vezes nós vemos, né, nós corremos o risco de esgotarmos o sentido da Eucaristia e simplesmente entrar na fila de comunhão e receber a Eucaristia. Como se isso fosse, né, um fato isolado, como um preceito que eu cumpro apenas, e que isso só por si mesmo já se resolve tudo. Não é assim. A gente precisa entender esse sentido profundo desse entrar nessa fila de comunhão. Vamos, então, só lembrar, né? Então, João, até se você quiser pegar em casa, João capítulo 6, que nós conhecemos que é o discurso do pão da vida, até lhe convido, se você tem um pouco de tempo, leia esse texto, aplique nesse texto, faça a leitura orante desse texto. Ou seja, aplicando o estudo, né, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação. Vá contemplando esse texto depois com calma, você vai ver a evolução da revelação que Jesus vai fazendo desde o início, desde o começo, depois da multiplicação dos pães, ele vai começando a revelar sobre a Eucaristia. Então, não vamos entrar em todo o texto, porque é um texto longo, mas vamos destacar, eu vou destacar hoje João 6,57. Aí você pode pegar em casa João, Evangelho de João 6,57. E assim diz o Senhor no texto, ao longo, ele vai dizendo, assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Vamos entender. Então a gente vê assim, aquele que vive, né, Pai, como eu vivo em comunhão com o Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Ou seja, vai seguir o mesmo caminho que o Jesus segue. Ou seja, Jesus, claro, ele é Deus, mas ele tem
a sua vida humana, ele há uma plena comunhão dele, da vida dele, com a vontade do Pai. Ok? Então, aquele que vive como eu vivo e vivo pelo Pai, aquele que se alimenta onde? Na palavra, e especificamente na Eucaristia. Mas um pouquinho antes aqui, Jesus fala, e isso escandalizou os judeus, né, naquele momento, ele dizia, olha, em verdade, eu sou o pão vivo desse céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, de fato, Jesus fala literalmente isso. Comer a sua carne, beber o seu sangue. E é uma verdade tão profunda e tão verdadeira que ao longo da história da igreja, quando começa a parar dúvidas, heresias, começam a querer surgir, Jesus começa a manifestar muitas vezes os milagres eucarísticos, para realmente ressaltar. E você pode pesquisar na sua casa, lá, milagres eucarísticos comprovados pela ciência, inexplicáveis, né? Então, o famoso milagre lanciano, está lá, né, na Itália. Então, é a sua cara. Então, aqui também está falando da Eucaristia, alimentar-se dele. Então, se eu me alimento da Eucaristia, entendeu? Essa Eucaristia ela deve ter relação com a minha vida. Ou seja, quem se alimenta vive por mim. Então, a Eucaristia é fonte de vida para a minha vida humana. Ou seja, onde eu vou buscando nessa vida a santificação, a minha missão. Então, a Eucaristia entra nesse contexto. Então, a gente começa a tirar um pouco essa ideia do rito isolado. Não dá para tu pensar a Eucaristia como um rito isolado, vou ali digo amém e pronto. Já cumpri o meu preceito. Não é isso. Essa Eucaristia ela é fonte de vida. Você é fonte para a sua vida, para você viver a sua vida. Cristã. No entanto, essa vida cristã precisa estar em comunhão com a vida de Cristo. Não dá para a gente pensar Eucaristia e pecado. Não existe essa relação. Ou seja, claro, os casos geniais, através da Eucaristia até podem ser perdoados. Mas vamos pensar, vida de pecado mortal e Eucaristia, não é possível conviver. Então, se eu estou vivendo no pecado mortal, eu não estou em comunhão com Jesus. Ok? Vamos lembrar, Jesus deixou de te amar? Não. Jesus continua te amando? Sim, continua. No entanto, nós não estamos em comunhão com Ele. Porque o pecado não tem comunhão com Deus. Não dá para a gente querer forçar a coisa. E dizer, não, mas Jesus é misericordioso. Claro, Ele é misericordioso, mas o pecado não tem comunhão com Deus. Então, se eu escolho o pecado, eu não estou em comunhão com Deus. Não é porque Deus não me ama ou que Deus não é misericordioso, é porque eu estou escolhendo errado. Sem dúvida. É diferente. Tá? Bom, então, aí destaca essa necessidade. Então, o que é preciso? Então, antes da Eucaristia, eu preciso estar em estado de graça, ou seja, eu não posso ter consciência de pecado grave. Muito bem, muito bem. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos retornar depois, Padre. Porque o nosso primeiro bloco está terminando e nós vamos retornar no segundo bloco para aprofundar bastante essa questão, que gera muita dúvida nas pessoas, né, Padre? O pessoal pensa que é entrar ali, comungar, acabou o problema. Às vezes se cria um problema ainda maior, né, Padre? Isso nós vamos discutir no segundo bloco, Jesus nos adverte quanto a isso. Vamos pedir ao Júnior, então, que faça o encerramento desse primeiro bloco e nós voltamos em seguida. Somente em ti construirei a minha casa.
somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Estamos retornando então para o segundo bloco e agora vamos aprofundar aquela questão, né, Pai, Sim, da Eucaristia. Eucaristia na nossa vida e as confusões às vezes que a gente faz com É. relação a isso, né? E que normalmente, assim, até às vezes existe uma boa vontade na pessoa. Não é? As pessoas não fazem muitas vezes por mal, né? É uma boa vontade. Às vezes a pessoa vai sendo até induzida a pensar dessa forma, né? Uma das ideias que muitas vezes é mal entendida, e nós já falamos várias vezes, mas convém relembrar, essa ideia errada sobre a misericórdia de Deus, tá? Então a pessoa, em nome da misericórdia, a gente vai cometer outro pecado, né? Então, por exemplo, se eu tenho consciência de um pecado grave, se eu cometi um pecado grave, eu não devo comungar, ok? Essa é a orientação. Agora, então se eu, em nome da misericórdia, não, mas, cara, a igreja tem uma situação que ela coloca específica de guerra, disso, daquilo, não, que você poderia, num caso, se você se compromete em confessar imediatamente, mas eu não vou entrar nessa questão, tá? Existe lá uma questão bem específica, mas, digamos, o ordinário da vida, né, das coisas, né? Então, o normal, se eu tenho consciência no pecado grave, então eu não posso comungar. Então, eu não posso usar da misericórdia de Deus e dizer assim, não, Deus é misericordioso, hoje eu preciso dele, e eu vou lá e eu vou comungar. Tudo bem, é uma decisão sua, mas objetivamente isso é um pecado. Okay? Porque se a gente está em pecado mortal, não pode comungar. Ok? Aí eu não posso chegar no meu cotidiano e fazer, não, eu cometi um pecado mortal, tudo bem. Aí tá, depois eu me confesso, tá, agora eu vou ver. Não. Isso não é uma falta de amor a Deus. Tá? Então a gente não está em comunhão com Ele naquele momento. Então, vamos ser humildes. Tá? O que Jesus disse? Nós já falamos. Deus já deu um meio para perdoar pecados graves. Ele já deu. Então não vamos inventar isso. Jesus, ele é, então ele é misericordioso. E onde é que ele está? Já falei isso em alguns dos programas sobre isso. Ele está no sacerdote te esperando. Entende? Ele está lá. Jesus, por isso que é um problema de fé. Então, gente, se eu tenho, então procure o sacerdote. Se a gente cometeu um pecado grave, que é uma coisa lamentável, mas a gente cometeu, vá procurar Jesus no sacerdote. E Jesus vai te perdoar esse pecado. E ali está a misericórdia. Ali está a misericórdia sendo derramada na sua vida. Então não invente caminho. Não invente as coisas. Se a gente olhar aqui, 1 Cartas Coríntios, capítulo 11, São Paulo fala isso, se vocês quiserem olhar, né, procurar para mim, no capítulo, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo fala isso, a gente comete como um pecado, a gente está comungando a própria condenação, gente. Exatamente. Então, claro, às vezes a pessoa não sabia, enfim, sei lá, entra em questões, mas agora, se a gente tem consciência, porque também, para mim, o pecado mortal tem que ter consciência, né, do pecado. Então, se eu tenho consciência do pecado, eu não posso me aproximar de Jesus Eucarístico para comungá-lo. Eu preciso procurar o sacerdote, confessar meus pecados e então eu vou com alegria
Por quê? Como Jesus disse, aquele que vive, né? Então ele diz, olha, como eu vivo pelo Pai, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então, a Eucaristia é um sacramento de comunhão. E comunhão do quê? Comunhão também na minha vida com a vida de Jesus, com a vida da graça. Se não tem, a minha vida não está em estado de graça, eu preciso me confessar. Ok? Não dá para eu querer botar ali e não vai fechar. Não, a gente vai criando uma outra igreja, que não é a igreja de Cristo. Exatamente. Tá? Exatamente. Agora, então, essa Eucaristia, então, ela vai me fortalecer, porque a missa é o ite missa est, né? Ou seja, é a missão, dali brota a missão, fonte ápice, me leva para a missão. Então, agora, então, em comunhão com Deus, a Eucaristia me fortalecer, me santifica, me une a Deus. Então, são infinitas graças que nós recebemos, para que eu viva agora, para que eu transmita esse amor de Deus, que eu viva os mandamentos de Deus, para que eu viva bem o meu estado de vida, para que eu seja mais santo na minha vida, para que eu ame agora as pessoas com o amor de Deus que está em mim, agora fortalecido de forma sobrenatural pela graça da Eucaristia que eu recebi em estado de graça. Ok? Encontrasse o texto? Sim. Então, Está ali em 1 Coríntios, do 27 até o 29. Capítulo 11. 11, né? Capítulo 11. Exato. Então, o que diz ali? Vamos ver. Para que a gente... O senhor quer que eu leia, mano? É só, se é um pequeno trecho, a gente tá aqui, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Agora tem que vir aqui, a ceia do Senhor, deve ser por aqui. Tá aqui. É o 11 e 27. 11, 27 ao 29. Ali deixa bem claro. Ó, todas as vezes, pois, que comeis desse pão, bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Por conseguinte, cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Tá? Então, o que nós estamos falando, gente, é a verdade, é a doutrina da igreja, é a doutrina revelada. Então, não vamos ter receio, nem se preocupar. Ou seja, Deus já botou os meios. Então, não vamos inventar a roda. Ela já foi inventada. Deus já deu o caminho. Ele mesmo diz, olha, eu sou o caminho, a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele deu o sacramento da Eucaristia. São Paulo, agora, o que São Paulo fala? Isso é revelação. Ele está mostrando, olha, eu não posso comer. O que é estar indigno para receber a Eucaristia? O que é estar indigno? O que me impede? É o pecado. Sim. Então, eu não posso estar em pecado grave. Se eu tenho consciência, eu preciso me confessar. Padre, um detalhe assim, que eu gostaria até que o senhor explicasse para a gente e para o nosso telespectador. Às vezes as pessoas têm uma certa dúvida, assim, mas no ato de contrição, ali no início da missa, meus pecados podem ser perdoados. Não todos, né? Não, ali só veniais. Só veniais com devido arrependimento. A igreja, sim, ela recomenda que nós... Porque assim, se nós queremos ser santos, o pecado tem que... A gente não pode ter assim, tudo bem, só pecado venial. Não. Pecado é pecado. Pecado é ofensa a Deus. Então, a gente não... Pecado me impede de ser santo. Tá? Então, tem que combater também o pecado venial. Tá? Não posso... Tem que lutar, buscar. E posso confessar os pecados veniais, e devo confessar também, não que seja absolutamente... mas que dependa, do sacramento da reconciliação, mas eu devo também, a igreja recomenda que confesse também os pecados veniais. Devemos confessar. Tá? Mas tem outros meios também. Ali na Santa Missa, nosso penitencial, também é. Então, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, é um pedido de perdão. Deus está agindo ali, também perdoando. Mas, claro, é preciso que você e eu estejamos arrependidos e pedindo perdão. Então, não dá para eu também fazer, agora me aproximar e estou com pecado mortal, agora eu vou lá e uso daquilo ali para me... Não faça isso, entendeu?
Para que você vai arriscar, entende? Claro, tem situações extraordinárias. Ah, você está numa situação de guerra, está não sei o quê, não tem, você faz um ato de contrição perfeito, enfim, sei lá, né? Deus vai julgar, tá? Mas nós não podemos fazer disso o caminho. Entende? Uma coisa extraordinária, que você está no meio de uma guerra, não tem sacerdote, não sei o quê, enfim, situações adversas, não sei. Não vamos entrar nesse mérito. Agora, nós que vamos, você que vai à missa todos os domingos, não faça isso. Entende? Então, a Eucaristia não é um momento social, entende? Às vezes acontece, às vezes a pessoa não é por mal, né? É uma missa de 7º dia. A pessoa, ela vai, não, vou ser solidária com a pessoa que perdeu o ente querido, então eu vou lá, entro na comunhão, ou um ato social, vou lá, comum, e vou dar um abraço. Não faça isso. Não é para isso. Não basta. Sei que às vezes a pessoa não faz por mal, você não sabe, e até pode ter feito isso com muito amor, mas não faça. Porque está errado isso. E é um não é risco isso. grande, né, Padre? Tá, Imagina não é se o isso. sujeito sai dessa missa e sofre um infarto e morre. Pode. Morre condenado. Pode sofrer, pode acontecer. Então a gente não brinca com coisa séria, né? Eu sei que às vezes as pessoas não fazem para brincar, né? E o mesmo assim, né? A gente tem que ter cuidado, assim, nem vamos entrar muito nessa questão, né? E a Eucaristia, para você que é católico e vive a fé católica, ok? A gente não procura outras crenças, ok? Nem vamos entrar no mérito, né, dessa questão hoje, mas a gente está indo em outras crenças que são contrárias à nossa fé, a gente não deve comungar. É pecado contra o primeiro mandamento, tá? Então não faça isso. Não faça, tá? Então, faça a sua escolha, ok? Jesus está de braços abertos. Eu não posso querer tudo, né? Não dá para... Isso daria um tema importante para um programa, né? A facilidade que nós católicos temos em acreditar em outras coisas. Né? É impressionante isso, né, Padre? O que tem de gente que se diz católico, frequenta a missa, participa efetivamente de comunidade, tem caminhada, e de repente aparecem com algumas coisas assim, né? Até livros, né? Meu Deus! Eu vou ler os livros de determinada doutrina. E realmente é o que nós estamos conversando aqui. Eu acho que Deus tenha piedade, misericórdia de nós e que entre no nosso coração essa questão, né? Nós temos o maior tesouro, que é a Santa Eucaristia. E como nos falta a catequese, né? Porque nós não pesquisamos sobre vamos supor, né? Que precise questões, né? Cada pessoa tem suas limitações. Eu preciso de questões para me provar que é Jesus, né? Porque a Eucaristia é Cristo. Então, olha, pesquisas, os milagres eucarísticos, né, no YouTube, vídeos sérios, maravilhosos, com todos os detalhes, como foi a pesquisa e tudo. A própria vida dos santos, né, como os santos eles colocam. E aí nós pegamos os nossos sacerdotes exorcistas, os escritos dos sacerdotes exorcistas, as questões que aparecem em relação à Eucaristia, que a Eucaristia, quando tu estás diante da Eucaristia, ela emana aquela luz de Deus no teu coração. Então, o que tem de depoimento, de questões concretas sobre as bênçãos da Eucaristia, em nenhum momento a gente precisaria ir para qualquer outra questão, buscar qualquer outro subterfúgio de consolo, de cura, de libertação, porque nós temos o maior tesouro, que é a carne e o sangue de Cristo. Isso convém até falar sobre isso, porque nós vamos depois, voltar nesse tema. Sobre o mistério da revelação, né? Exato. Porque se nós entendemos, né? Porque Jesus fala aqui também na João 6, né? Ele acho que aqui ele fala, né? O Espírito é que vivifica, né? Ou seja, para eu de fato compreender essa verdade é pela ação de Deus em mim, né? Então, muitas vezes a pessoa até não, né? Enfim, não vamos entrar agora, se vai abrir um leque muito grande, né? Mas entender
Porque se eu de fato, pela fé, eu entendo de fato quem é Jesus e a revelação de Deus, eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. E São Paulo, São Pedro, né, quando fala no Sinédrio, ele diz, ó, não há um outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ali está falando em nome de toda a igreja. Não podemos a gente... Aí que a gente começa, tá, mas aí a gente quer assim, fazer um contorcionismo na coisa, assim, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é bem assim. Como assim não é bem assim? É bem assim. Se você não for bem assim, pode ter um assim perigoso aí, tá? Pode ser. Cuidado. Mas quando Deus fala assim, é assim. Quando a gente estiver analisando essa parte de doutrinas e outras doutrinas, a gente vai voltar nisso. Eu me referi a exatamente esse assunto porque eu acho que tem muita facilidade para as pessoas, né? Não é que eles vão buscar, digamos, vai trocar de fé, vai trocar de religião. Não é. É aquela coisa assim, eu estou na caminhada, eu participo lá no ministério tal, da minha paróquia e tal, mas sabe que eu tive um problema muito sério de saúde, eu estive lá num centro espírita para tomar uns passes, aquilo me fez um bem. Que isso, meu Deus? Sim. Entende, padre? Essa facilidade, assim, de repente, vai lá tomar um passe, porque aquilo me dá uma paz. Meu Deus! Porque ele tem que entender que doutrina... Estou antecipando já isso. Porque assim, a gente não pode brincar com a realidade espiritual, entende? Porque no fundo isso é uma falta de entendimento, né? Porque se eu entender, então o que sei lá, né? O que essa doutrina, né, citada, o que ela diz? Okay? O que ela diz? Tá? E o que Jesus Cristo diz? O que ele revelou? O que é a doutrina católica? É possível escolher as duas coisas? Não é possível. Não dá para a gente pegar, fazer do fé um supermercado, né? Exatamente. Não é... Ou eu acredito naquela pessoa, ou então eu estou assim, ou eu estou... Então essa pessoa então ela não é verdadeira, porque eu acredito só uma parte dela que ela disse. Então no fundo eu sou o Deus, então. Porque eu vou ter que determinar o que é verdade aqui, o que é verdade ali, o que é verdade aqui, o que é verdade lá. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é bom para eu gosto. Tá? Não, mas isso aqui eu não gosto. Mas isso aqui eu gosto, isso aqui é bom, eu me sinto bem. Mas eu me sinto bem, faço aqui. Sem nenhuma preocupação, no fundo é uma idolatria isso. Certamente. Você está se idolatrando, você está dizendo que eu sou meu Deus, eu determino o que é divino, o que não é divino, o que é revelado, o que não é revelado. Então, nem esses fundadores de outras religiões a pessoa está respeitando, porque você pega uma partezinha aqui e você vai na missa. Então mas essa pessoa não vai, né? O fundador desse não vai na missa, ele vai em outra coisa. Mas você vai. Então, é uma confusão isso, né? Muito. Vamos pedir para o Júnior fazer uma música, nossa música tema de hoje, enquanto a gente reflete um pouquinho sobre isso. E quando eu falo isso, eu falo por mim, pai. Eu já passei por isso, né? Sim. Então, quando eu falo por experiência própria e tentando prevenir você que não cometa o mesmo erro, né? Eu também já fiz isso. Também já fui em algum lugar aqui, outro ali. E realmente é a pior coisa que a gente pode fazer. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti
eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Voltando então, depois dessa música linda, interpretada pelo Júnior, voltamos a falar efetivamente agora da importância de Jesus Eucarístico no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nas coisas da sua casa, na relação com seus filhos. Tudo tem a ver, né, padre? Como muda tudo, né? Exato. A fé, ela se concretiza na vida da gente, né? Aquele que se alimenta, vive por mim, né? Então, aquele que escuta as minhas palavras e as coloca em prática, né? Jesus fala, ele faz essa relação, né? Então as ovelhas escutam a minha voz e me seguem, tá? Então, essa relação entre o ensinamento de Jesus e a nossa vida, é claro, não dá para nunca separar isso, né? E nós, como cristãos católicos, temos que ter essa consciência da graça, do dom que recebemos. Através da igreja, nós temos à disposição toda a revelação que Deus quis revelar para a humanidade, na sua plenitude, é dada através da Igreja Católica. Entende? Então, nós recebemos esse dom da fé. E através dela, tudo que precisamos. E também partilhamos da missão de Cristo, de anunciá-lo, né? Aquele, né, nosso id, né? Então, por que é id? Porque nós participamos, né, da missão de Cristo. Você participa da missão de Cristo. Você agora deve ser testemunha da ressurreição, anunciar essa verdade, né, que você faz parte, que Deus te chamou a participar, te revelou, te iluminou com o seu Espírito, né? Deu a graça dos sacramentos. Ao mesmo tempo, os sacramentos me fortalecem para que eu viva a fé. Então não podemos separar o sacramento, né? Esse pensamento, né? Fico vivendo o pecado, eu vou ler. Não, claro que bom que você se confessa, mas a nossa vida é de comunhão com Deus. Eu viver na presença de Deus. Me preparar e ansiar para que um dia eu possa, né, encontrar-me com o Senhor. Mas para isso, esse é o caminho, a minha vida, né? E a igreja coloca também, ou seja, o que Deus prepara, se a gente vai seguindo os santos, aqueles que entraram numa comunhão, né, com Deus profundo. Aquele exemplo de Paulo, né? Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive. Então essa é a meta do cristão. Então não dá para ter esse pensamento, né? Eu vivendo no pecado tiro um pouquinho, vivendo no pecado tiro um pouquinho, né? Não, eu vou cada vez mais me entregando, cada vez mais crescendo no amor a Deus, crescendo mais no amor ao próximo. Deus vai me configurando a Ele, a seu Filho, cada vez mais, até que Ele esteja vivendo em mim e eu com Ele. Isso quando estiver, é a vida dos santos, é a vida que Deus nos chama. Então, essa é a nossa meta, nós participamos. Então, a Eucaristia me ajuda a viver a minha missão, que é a missão que Cristo deu,
a igreja, que é a mesma missão da igreja. Amém? Amém, amém, amém. Márcia. Eu deixo, então, mais uma vez o convite que busquem a adoração eucarística. Coloque isso na sua rotina. Coloque como centro da tua vida, da tua agenda. Pede essa graça para Jesus, eu também estou pedindo, tá? Que a gente começa uma vez por semana, depois a gente vai aumentando, começa a 15, 20 minutos, mas busque, porque é ali que nós vamos ter essa transformação de vida tão almejada, né? E é muito importante isso realmente, a gente ter essa consciência, né? Eu estava comentando com o Padre Miguel antes do programa, né? Eu fiquei uns dias lá em Ijuí e eu tinha dito para ele da minha dificuldade ultimamente de assistir a missa dominical, né, Padre? E eu não me sentia digno de comungar quando eu ia numa missa, né? Porque eu tinha essa coisa de que eu não estava indo à missa domingo. E eu preciso ir à missa domingo. Aliás, todos nós, né, católicos, precisamos ir à missa no domingo. E aí tive a bênção de, estando lá em Ijuí, no nosso santuário, claro, temos uma missa todos os domingos lá, né? E eu estava lá. Bom, aí eu consegui, então, confessar, tive um bom momento com o sacerdote, porque eu mando aqui o meu abraço para ele. Ijuí, o pessoal assiste bastante o nosso programa, eu tenho certeza que o Padre Mini também assiste. Um abraço para o senhor, Padre. Foi muito bom estar com o senhor nesse fim de semana. Mas assim, eu tive a satisfação, Padre, de poder, então, depois de quase 1 mês e meio, né, quase 2 meses, assistir uma missa dominical, poder confessar e aí então poder comungar. Porque, como eu lhe disse, né, eu estava sentindo falta de poder comungar. Mas não me sentia digno, mas eu vou à missa na terça-feira, eu vou na quarta-feira, tudo bem, mas não é igual, né, Padre? Não pode, gente. Não pode, é um Não é a mesma mandamento, coisa. né? Não é a Certo. mesma coisa. É Dá para ótimo, substituir. é maravilhoso, Sim. mas não é igual. Então é isso. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Não sei se alguém quer dizer alguma despedida, alguma bênção, o que o senhor quiser, Padre. Se quiser dar uma bênção ao nosso telespectador. Nós vamos então nos despedindo, prometendo a você que na próxima quarta-feira nós vamos começar um tema então um pouco mais polêmico até, né, Padre? Um tema de que nós vamos começar a discutir um pouco as outras doutrinas, né? E algumas falsas doutrinas também, né, Padre? Como diz Jesus, a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje quando ele fala lá no Bom Pastor sobre os falsos profetas, né? E nós vamos debater sobre isso a partir do próximo programa, então. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até lá.